Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos hoje para mais um estudo. Nós vamos ver Mateus, capítulo 6, do verso 25 até o verso 34. Gente, que palavra Mateus está dando aqui. Mas Mateus está dizendo, até resume, né, essa parte que eu falei agora, no verso 33 de Mateus 6, dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, justiça de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que vos serão acrescentadas? Então, se vocês buscarem primeiro a Deus, o reino dele, a justiça dele, aprender dele, as instruções de Deus que tem na Bíblia, o que vai ser acrescentado? Vai ser acrescentado que a gente não vai se preocupar com a própria vida, como o que comer ou o que beber, nem com o nosso corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante para Deus do que a comida? Claro. E o corpo não é mais importante para Deus do que a roupa? Sim. Observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas nem colhem, elas não armazenam nos celeiros. Contudo, Deus, que é o nosso Pai Celestial, as alimenta. Vocês, no caso nós, seres humanos, servos de Deus, temos muito mais valor para Deus do que os pássaros, que Deus cuida, quanto mais de cada um de nós. Então, por que a gente deve estar preocupado com roupa, com isso e com aquilo? Aqui, o verso central e chave de Mateus é o verso 33. Busquem com todas as suas forças, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós temos a Bíblia, tem a Torá, os escritos, os profetas, tem os evangelhos, até Apocalipse. Gente, é tanta página, é algo assim maravilhoso, porque nós temos mais de 1.600 páginas, onde Deus fala do seu caráter, fala da sua justiça, do seu reino, como devemos comer, como devemos nos vestir, como devemos nos portar, como devemos até mesmo falar. Deus, ele se preocupa sim com tudo conosco. Tudo isso que eu falei, Deus está sempre nos ensinando e nos instruindo, porque ele é Pai de amor. E a nossa fé, a fé na Bíblia, a fé bíblica, é a única fé em todo o planeta Terra, a única fé que é em favor da vida. É a única fé que, se você for ver todos os preceitos, todas as instruções de Deus, sempre coloca em primeiro lugar a vida, enquanto que as outras fés não são pela vida, pelo contrário, elas são pela morte. Abra agora a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, verso 14, que diz assim: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas o que é a santificação necessária para ver ao Senhor? Em outra passagem, Deus fala: seja santo, porque eu, Deus, sou santo. Então, é um mandamento que nós devemos ser santo, é uma ordem de Deus, porque Ele é santo. E se não tivermos santificação, se não formos santos, nós não veremos ao Senhor. No contexto judaico, bíblico, o que quer dizer santificação? A santificação é um processo de tornar algo ou alguém
santo, ou seja, que possui santidade. A santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado para Deus, no caso na Bíblia, impuro, mal ou profano. A partir da dedicação a uma vida e devoção e consagração da sua vida totalmente a Deus, é se entregar para Deus totalmente e começar a agir conforme aquilo que Deus nos ensinou, que é puro, que é lícito e que é bom. E nós não fazemos mais, nós deixamos de fazer o que é ilícito, o que é impuro, o que é mal e o que é profano. Claro que isso necessita sim de um arrependimento genuíno. E nós temos sim que nos arrepender da velha criatura que nós fomos, porque nós fazíamos coisas ilícitas, impuras, profanas e muito más. E, nos arrependendo, nós nos batizamos em nome e no poder de Yeshua, e aí nós procuramos agora uma mudança de vida, uma santificação. Nós passamos por um processo. Esse processo não leva um dia e uma noite, né? De um dia para o outro, demora. Porém, a gente vai nesse processo até o final das nossas vidas, se realmente estamos no Senhor e Ele está em nós. Yeshua Jesus, nesse processo, muda a nossa natureza, o nosso interior. Então, um exemplo disso é a pessoa que está vivendo um casamento muito infeliz, que pede o divórcio, porém, nesse tempo, ela se arrepende, ela encontra Deus e o seu filho Yeshua, ela se batiza e ela passa, sim, a querer se santificar, obedecer a Deus. E ela vai ler a Bíblia e ela fica sabendo que o caráter de Deus é contra o divórcio. Deus abomina o divórcio. Vemos muitas pessoas sem conhecer a palavra de Deus no contexto original judaico, incentivando o divórcio. Mas é que essa pessoa que está com Deus e sabe que Deus abomina o divórcio, então ela não vai fazer o divórcio, mesmo contra a própria vontade. Essa pessoa vai chegar para Deus, vai falar com Deus: Senhor, esse casamento, até agora, eu fui infeliz. Na minha mente, Senhor, eu tinha tudo para me divorciar e até o meu querer e o meu desejo do coração, que é enganoso, é de me divorciar. Porém, eu te encontrei nessa época e eu tô sabendo, Senhor, eu tenho o conhecimento da tua palavra que o divórcio é abominável. Então, Pai, eu vou fazer a tua vontade, não a minha, e vou continuar nesse casamento. E também, Senhor, eu quero ver se realmente vai mudar alguma coisa. A pessoa faz isso e o que acontece? Depois de décadas tentando e nunca dando certo, o casamento sempre indo e vindo, Deus começa a agir naquela pessoa primeiro, na esposa. Mudar a esposa. Não que ela seja a culpada de tudo, mas o processo sempre começa naquele que foi chamado por Deus. E aí a esposa, mudando, ela vai tocar através de suas ações com Deus, na sua santificação, e nesse processo o marido vai ser tocado. Creiam que vai, porque eu tenho muita experiência com isso. Eu sou a pessoa até que tem mais experiência com isso que vocês imaginam. O marido vai ser tocado e também o processo vai nele. E aí esse casamento, que antes era uma vergonha, um fracasso, uma infelicidade, vai passar sim a ser o melhor casamento que você, ser humano, já viu em toda a sua vida. Isso eu falo por experiência própria. Entregue a sua vida a Deus. Comece a obedecer a Ele, a palavra dEle. Você não vai se arrepender. Faz um teste. Começa a fazer o que Deus fala que é bom e parar de fazer o que Deus fala que é mal, para você ver como a sua vida
vai mudar.